Salve nação Alviverde, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um dia para fazer mais uma simulação da rodada, dessa vez a rodada 17. E rodadinha boa pra gente aí, né? Pra gente conversar bons jogos que vai ter, jogos de confronto direto, inclusive envolvendo o nosso Verdaço, e outros times aí também que vão se enfrentar, como Flamengo e Palmeiras. Dá a sua visão pra gente aí dessa rodada. Cara, eu acho que o único jogo bom da rodada mesmo é o Flamengo e Palmeiras e talvez Grêmio e Santos, mas porque os dois estão desesperados e aí vai ser engraçado assistir. E obviamente torcendo pro Grêmio meter a piroca no Santos, Vai ser briga de foice pra porque cacete. esse clube tá se apequenando cada vez mais, né? Falando do Santos, querendo anulação do cacete que tomou do Coritiba, só pra não passar tanta vergonha e no fim vai acabar passando mais vergonha De uma ainda, porque eu partida que acho que só essa não tomou parada. 5 porque o Coritiba não quis finalizar direito. Eu acho que se anular esse jogo aí, vão tomar 6 na volta pra deixar de ser otário. Que eu quero, o time vai vir com sangue no olho nessa porra aí. Mas não vai acontecer, então eu quero ver o Santos passar a pimenta o Grêmio passar a pimenta no Santos. Opa. Mas eu acho que é só isso que tem de interessante nessa rodada, pra falar a verdade. Tem mais Tá. confronto direto, mas eu não acho que é jogo bom, nem nada, sabe? Como, por exemplo, Vasco e Bragantino. O Vasco tá em 12º, Bragantino tá em sexto. Mas olha a diferença de pontos. É uma coisa que pode dar uma apertada legal na tabela. Uma Vai vitória do encostar. Inter e uma vitória do Vasco vai congestionar esse meio aqui Né? federalmente. Mas vamos começar então já puxando esse congestionamento que a gente sugeriu. Vitória e Inter. Inter se Ó, encontrando em 11º, Vitória em 14º. e o Inter tá Diferença de 4 dois jogos pontos, já. né? O Inter tá 4 jogos sem perder, só que vai jogar fora de casa. O Inter fora de casa, dos últimos jogos, tá empatando e dentro de casa tá ganhando. Mas eu acho que E desse o jogo, Vitória dentro de casa é chato. eu quero dizer, esse jogo eu acho que dá vitória aí, porque o Vitória dentro de casa, ele é impositivo pra caramba, né? É o Jair Ventura, né? Técnico deles lá, no Vitória. E o cara bota o time pra cima jogando dentro de casa, viu? Eu consigo vislumbrar aí, acho que um 2-1 pro Vitória. 2-1. Eu tava com algo assim na cabeça. Eu tava com 2-0, mas o Inter não é time pra tomar seco assim, não. Eu Não acho. sei. Pela boa fase, eu acho que consegue achar um gol. É. Pela boa fase só. E já começa já a empurrar as coisas, que já joga o Vitória lá entre os 10. Rapaz. Já vai criando uma coisa. E, ó, e detalhe, ponto importante dessa rodada aí, ó. Com essa vitória do Vitória, eles chegam a 22 pontos e o Bahia tem 23, ou seja, eles encostam no rival já. Claro, o jogo É. do. E eu coloco isso que encosta no rival porque o jogo do Coritiba e Bahia é só na segunda-feira. Então eles vão passar o fim de semana cheirando o cangote do Bahia ali. Isso que é foda, né? Porque o jogo do Vitória é o primeiro, o jogo do Bahia é o último. São Paulo e Botafogo. Aí já não é São jogo Paulo. que influencia tanto assim o meio de tabela, apesar de ser uma diferença nada de pontuação, né? São Paulo e Botafogo. O. Cara, esse São Paulo é bem nojento, né? O nível desse São Paulo é muito nojento. Porque esquece que eu Eles falei. Eu estavam. falei que não vai afetar nada na tabela, mas o Botafogo ganhando aqui já chega também na beliscada do G4. Vai ficar uma prostituição Chega, pô. gigantesca aqui. Chega. E o São Paulo, o último jogo do São Paulo foi na Sul-Americana, os caras estavam ganhando, os caras fizeram um gol no comecinho do primeiro tempo da Sul-Americana. O Luciano, um frangaço do goleiro ali, cara, tipo, um bagulho nada a ver. E depois acho que era o Talheres, né? Se eu não me engano, o Talheres empatou o jogo. E no final do jogo, literalmente no último lance, o São Paulo foi jogar a bola na área, o jogador Talheres tirou, afastou, e como o São Paulo estava inteiro no ataque para fazer mais um, tinham dois caras do Talheres no meio de campo. Nisso que o cara afastou, ia sair os dois na cara do gol. Eram dois contra o goleiro. O juiz acabou o jogo. Nossa, eu não cheguei a Ia ver ser isso o aí. gol da, ia ser o gol da virada do Talheres, o juiz acabou o jogo. Não deixou a jogada concluir. E aí o São Paulo se livrou de perder em casa. É, no brasileiro, a posição deles na tabela engana, né? Engana, Eles é porque eles começaram bem. fizeram 5. Ó, você vê ali quantas vitórias tem o São Paulo? 7 vitórias. 7. Eles fizeram 5 vitórias em 5 jogos no início do campeonato. Eles começaram 100%, 5 rodadas. Ou seja, depois da quinta rodada, da sexta rodada pra frente, até agora, que estamos já na 17ª, eles ganharam 2 partidas. É completamente enganoso esse É negócio mesmo. aí. É que eles realmente arrancaram muito bem. E já começaram a acumular derrota também, né? 6 derrotinhas já no lombo. Rapaz. E outra, o adversário deles é o Botafogo, que tá bem na Sul-Americana, apesar de ser um campeonato de bosta.
Aliás, eu nunca lembro se eles estão na Sul-Americana ou na Libertadores, Botafogo. Eu me esqueço Eu completamente. também, mas eu tenho na minha cabeça que é sul-americana. Pode Ah, não então ser, vamos mas eu fingir tenho que na é minha cabeça que é. na Copa. Vai, o Botafogo tá bom na É, Copa, que tá disputando, e o. E vem de vitória no Brasileiro sobre o Corinthians, né? Fez aquele 3-1 lá com é. 3 gols do Cabral, do Arthur Cabral, e 2 golaços de fora da área. O goleiro também, pelo amor de Deus. Mal posicionado pra caralho, o Hugo Souza. Ele nem se mexeu em 2 gols, porra. Vai tomar no cu. Só que assim, é Botafogo fora do tapetinho e um São Paulo que, gostando ou não em casa, é o único momento que eles têm algum tipo de força. Não consigo ver muito bem o Botafogo ganhando esse jogo com facilidade. Pra mim, tem um cheiro forte de empate esse E eu jogo. Apesar visualizo o que, empate. apesar que são dois times que empatam um pouco, mas eu acho, não sei porquê, esse jogo tem uma cara de empate, assim, tipo, É, o um a São um, Paulo tá tem ligado? 3 empates, o Botafogo tem 3 também. Acho que é 1-1 nesse É jogo um aí, a um pra tranquilo. mim. Esse jogo aqui, dadas as circunstâncias de momento, é 1 a 1. Um São Paulo vindo fragilizado. Tudo bem, é o São Paulo. É um clube que é muito maior do que qualquer treinador, qualquer jogador, qualquer coisa. Mas ainda vindo muito fragilizado depois da péssima escolha que tiveram de treinador, que todo mundo sabia a bomba relógio que seria, e agora tá tentando se mostrar porque começou bem o campeonato. Como você falou, depois disso, só veio 2 vitórias, já acumulou 6 derrotas e, porra, tá devendo, né? Grêmio e Santos, briga de foice. Eu acho que vai ser um jogo feio, porém legal, justamente por isso. Mas, cara, 2-1 pro Grêmio esse jogo aí. Eu acho que o Tá. Santos vai fazer um gol, vai achar um gol com o Gabigol, O mas o Gabigol? Grêmiudo com o Gabigol. Tá. E eu acho que, a não ser que ele não esteja suspenso, mas eu acho que não. E o Grêmiudo vai, vai ganhar esse jogo. O Grêmio conseguiu um empate contra o Bahia, lá na Bahia, mas o Bahia também tá em uma fase, a gente vai falar disso. E na Sul-Americana, que é um campeonato que, aí sim, que eu sei que é Sul-Americana, né, porque é o Grêmio. É um grande foda-se, mas o Grêmio tá bem na Sul-Americana. Mas é um campeonato de merda, né? Tem que lembrar disso. O Grêmio, pra mim, ele passa um efeito justamente oposto do Santos, que o Santos tem elenco. Se for ver, o Santos tem elenco. Só não consegue jogar. Parece que não sabe jogar. Parece que a galera que tá ali não sabe o que fazer com a bola. Inclusive, pós Coritiba, Santos já informou que provavelmente vai afastar Mike e Zé Rafael e vão negociar os jogadores aí no meio do ano. E o Grêmio, pra mim, é o contrário. O Grêmio não tem exatamente um elenco renomado, com grandes talentos, mas se souber organizar, dá pra tirar alguma coisa. O problema é que não tá E o, sabendo organizar. e o Coxa tá de zóio num jogador do Grêmio, No Miguel Monsalve. no Monsalve. Daí vai dar pra Bom falar jogador. Monsalve Nação Alviverde no início dos vídeos. Mirassol e Né? Fluminense. Cara, é um jogo que eu tenho aquele meus feelings, que às vezes eu tiro umas coisas meio nada a ver da minha cabeça que eu sempre erro, de que o time menor pode acabar pregando uma peça. Mas assim, não necessariamente ganhar. Mas eu acho que pode tirar um empate guerreiro com gols. Um empate elástico, tipo um 2 a 2, tá ligado? Que o único lugar que o Mirassol tem desempenhado tem sido em casa mesmo. É, então, é meio por Tomou isso, assim, Flu? que eu acho que se fosse lá no Rio, pra mim era 3 a 0 Flu seco. Mas como é em Não, também acho, casa, eu acho não acho que. que seria tanto também, não. É, tá. Segundo turno não ainda fazer essa previsão. Mas, por ser em Mirassol, eu acho que os caras podem achar 2 golzinhos meio magro, assim, tá ligado? Tipo, eles vão Uhum. tomar um, pode acabar fazendo uma virada, mas daí toma mais um pra ficar menino. Dos últimos jogos do Mirassol, os últimos 5 jogos, eles ganharam 2. Só um foi em Tá, casa. Eles ganharam do Inter lá. tá. Ganharam, aí, tipo, jogando em casa, eles ganharam do Corinthians, 2-1, bom placar, e empataram com a Chape, 1-1. Eles não conseguiram ganhar da Chape, mas ganharam do Corinthians. Ou É. seja, não dá pra entender. Só que um Mas assim, Corinthians que o também Corinthians não é um dá time pra botar muito em direto. comparação. Hã? Um Corinthians que não dá pra colocar em Não, comparação eu ia dizer com, isso, com o eu ia Flu, dizer por isso. exemplo. Mas é que o Corinthians ainda é um time melhor que a Chape. É, Então, tipo, não dá pra entender qual que é o Mirassol joga quando quer, aparentemente. Cara, eu acho que esse jogo aí dá Fluminense. Num quanto? pau brabo. 2-1. O Mirassol sempre faz gol em casa. Vamos Fly treinar. pau. Joguinho Fly que, pau. Puta, nesse agora momento, sim. com a nossa previsão, Fluminense vem passando o Fla. Agora sim estamos falando de futebol, né? Agora a gente vai entrar em jogo que dá uma animada, porque até agora a gente tava fazendo nossas previsões aqui falando mais tranquilo. Agora a gente pode É. falar de jogo pegado, camisa puxada, bola no ar, porradaria.
não necessariamente assim. Quem tá mais tropeçando ultimamente, aliás, os dois estão tropeçando muito. E o tropeço, quando eu falo de tropeço de Flamengo e Palmeiras, leia-se empate, né? É, Que os dois times se recusam a perder, velho. O Palmeiras tem uma derrota, o Flamengo tem duas. Então, tipo assim, porra, o tropeço dos caras é loucura. Eu acho que tem uma cara de empate. Não tem. digo jogo de comadre, porque eu acho que vai ser um jogo fodido. Não, não, não. Mas ou é empate ou o Flamengo consegue ganhar esse jogo. Eu acho que se for tipo 1-1, vai ser aquele 1-1 pegado. Não vai ser aquele 1-1 que a gente fala às vezes que os times acham gol e pronto. Vai ser aquele 1-1 de correria, desarme, roubada de bola pra tudo quanto é canto, contra-ataque. E aquele jogo que, principalmente a galera mais clubista, fica sem fôlego vendo, tá ligado? Que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. É empate ou o Flamengo. O 1-1, Palmeiras no Brasileiro vem de 3 jogos sem vencer. No caso, 3 empates, né? Nenhuma derrota. E se for contar com a Libertadores, são 4 jogos sem vencer. Inclusive, aí sim com uma derrota. O do caralho é ver a diferença do São Paulo pro Flamengo, né? não, isso aqui é loucura. Basicamente, o bolo pra fugir do rebaixamento vai ser do São Paulo pra baixo. Todo mundo vai estar perto em pontuação das R, mano. É o que tá Daqui sendo, a pouco, considerando que aqui a gente já fez um empate do São Paulo, é o que tá se desenhando, né? considerando que o São Paulo vai continuar perdendo mais algumas, né? Até se estabilizar. Deixamos registrado. 1-1 com possibilidade de vitória do Flamengo. É. O próximo que nós vamos falar, que é Cap jogando na casa do Remo. E vou te falar um bagulho, tá? Remo não perde há 3 jogos já. Se contar com a Copa do Brasil, são 4 jogos, sendo 3 vitórias e um empate. Tá. E o empate foi contra o Palmeiras. Tá. O Remo ganhou do Botafogo no Newton Santos e ganhou da Chape em Chapecó. E ganhou do Bahia na Bahia. O negócio é, o Remo, ele é ruim em casa. O Remo é o segundo pior mandante do campeonato. Tem uma vitória em casa. Então eu ia puxar esse ponto. Eu consigo ver uma vitória do Remo, mas eu não sei se eu confio. Eu consigo É que assim, enxergar esse mundo. Só. o Atlético só tem uma vitória fora de casa também. É um péssimo mandante contra um péssimo visitante. Então ou vai ser um jogo pegado ou vai ser um jogo péssimo. O Atlético vem de 5 derrotas seguidas fora de casa. Acho que o primeiro o ponto, a vitória do Atlético fora de casa foi na primeira rodada contra o Inter. Só. E detalhe, foi uma vitória e um empate. Que foi tudo no início do campeonato. De lá pra cá, derrota. Só. Ou seja, o Atlético não tá nem desempenhando, nem conseguindo resultado fora de casa. Mas eu É. acho que vai dar Remo. Por causa da boa fase, cara. O foda é, o Remo parece que tem o mesmo problema do Santos, que tem o mesmo problema do Coxa. Estádio cheio, como mandante. Vai jogar como mandante, o estádio tá cheio, não consegue ganhar, velho. Pipoca. Os caras olham lá no estádio Remo War. Ah, Os caras já ficam em choque. o visitante fala: ah, não, a torcida do Remo gosta de Manowar, eu vou ganhar desses filha da puta pra parar de ser idiota. Vamos botar no lugar. Um Então zerinho eu Remo? colocaria. Não, 2-1. 2-1? O Viveiros vai cavar um pênalti. Eu sempre fico com isso na cabeça. Pra mim, todo jogo vai ter pênalti em cima do Viveiros, porque o Viveiros tenta cavar A gente, 3 por a jogo. gente vai sempre então registrar esse 1 de pênalti do Vai ter sempre Viveiros, gol. porque em algum momento vai acontecer e vai ser mais de uma vez. Vai. Não, todo jogo ele tenta cavar umas 3 vezes. Pode ser que seja E até mais de aí, uma vez no mesmo jogo. não, então, ele tenta cavar umas 3 vezes por jogo. Alguma vai. É, então. Alguma o juiz cai. Cruzeiro e Chape. Chape que vem da Cruzeiro, derrotinha, não amarga. vou, não quero, não vou gastar saliva não. Cruzeiro 3-0. Na verdade 2-0, porque o Cruzeiro é ruim também. 2-0. Mas tá se recuperando e a Chape é pior. A Chape não vence há não sei quanto tempo. Cara, aliás, Tá tô se vendo aqui, ó. recuperando mais ou menos, porque pela nossa previsão aqui, se tudo acontecer como aconteceu, o Cruzeiro ia estar batendo na porta da zona aqui. Corinthians e Galo, agora sim é o Galo. Corinthians e Galo. Agora sim é o Galo. Repetiu o que você falou. O Galo, ele é um time que ele não empatou fora de casa ainda. Ou é derrota ou é vitória. Só que são 2 vitórias e 6 derrotas. As 2 vitórias foram nos últimos 5 jogos. Então, assim, inclusive o último jogo fora de casa foi vitória contra o Cruzeiro no Clássico, né? Foi aquele 3-1 lá. Foi a última vitória do Galo fora de casa. O que, na verdade, não é tão fora de casa, porque tudo no Mineirão, né? Então, é um grande... É a mesma coisa da gente falando que a gente não perdia fora de Curitiba, né? Exato. E o Corinthians tá numa de ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Só que o Corinthians de vem num casa. clima hostil, até de vestiário, com saídas aí de jogadores e tudo mais. Mas dentro de casa, o Corinthians tem conseguido resultado. A última derrota foi pro Inter, lá em abril. Lá em abril, né? Que foi no início de abril, por isso eu disse lá em abril. Tá. Que a gente só tá um mês depois, né? Mas foi no começo de abril pro Inter. E de lá pra cá não perdeu em casa, inclusive empatando com o Palmeiras, né? E ganhando do São Paulo. Ou seja, 2 clássicos. O Corinthians não é um bom mandante. Tá, tipo,
nem lá nem cá. Só que, em compensação, o Galo fora de casa também é ruim, velho. Corinthians, nesse momento, tá com 4 vitórias. Eu acho que ganha esse jogo aí 1-0. 1-0. Num pau brabo. 1-0 num pau brabo. Golzinho do Lingard. Não, que esse cara é uma bosta. Eu não sei que hypou que esse maluco joga bola. Porra, ele Vai ser fez gol 1-0. no Barra na estreia, mano. Fala do cara, mano. Vasco e Bragantino. Vasconha! Sem maconha, o Vasco não ganha. Vasco e Bragantino, cara. Eu vou ter que puxar. Porra, o Vasco dentro de casa é embaçado, tá? É. O Vasco dentro de casa é embaçado, só que o Bragantino tem aquele negócio de ser bom fora de casa, porque o Bragantino ele é meio loucura, né? O Bragantino não tem torcida, então em casa e fora, foda-se. Não vai falar que eles têm fator casa, porque não tem torcida. Fora, é um grande foda-se. Então eles são azarão meio que em tudo, então eles jogam pra frente de qualquer jeito. O Bragantino joga igual, dentro e fora de casa. Só que eu confio no poder da amizade do Vasco. Eu acho que o Vasco, se ele se abraçar ali, ganha esse jogo, mano. Cara, um fun fact total é que aqui com os nossos placares, com tudo que a gente tá imaginando, talvez erroneamente da rodada inteira, o Vasco está a 3 pontos do Bragantino, que está em sexto, e o Vasco está em 16º. Olha o que nós fizemos com essa tabela. 1-0 Vasco. 1-0 Vasco. 1-0 Vasco. Eu confio. Eu não espero muito mais do que isso. Mas não acho que vai ser menos. Não acho que o Bragantino ofereça segurança pra garantir um 0-0. Mas o melhor de tudo, não precisamos deixar o Coxa pro final dessa vez. Eu ia puxar o Coxa falando exatamente isso, que deixamos por último sem precisar deixar por último. A gente sempre deixa por último, cara. Tá aí, a natureza fez a boa. A CBF fez a boa pra gente aí, ó. Coritiba e Bahia. Mano, Coritiba e Bahia. Se eu tiver que jogar em aposta, agora, mesma coisa que eu falei do Flamengo e Palmeiras, só que com mais segurança ainda. Ou é Coritiba, ou é empate esse jogo. O Coxa em casa não perde jogo, cara. O Coxa perdeu os 2 primeiros jogos, só. Perdeu pro São Paulo e Bragantino. Depois, Vitória, o resto foi tudo empate. Tudo Teve empate. o Remo, Vitória, né? Vitória foi contra o Remo e contra o Galo. E o resto foi tudo empate com gol. Tipo, o Coxa sempre tá marcando gol em casa. Tá ligado? O Coxa sempre marca gol em casa. Empate por cagada individual também, né? Que era dado como por vitória. Cagada. Os empates foram contra o Vasco, o Coxa teve que correr atrás do resultado. E o Coxa tava macetando o Vasco no final do jogo. E aí não teve jogo. O jogo ficou parado pra, tipo, de catimbo e atendimento por uns 5 minutos. O juiz não acrescentou nada. Tipo assim, não deu mais acréscimo. Vale mencionar, você me mencionou um jogador que a gente já tinha esquecido. Vale mencionar que foi o jogo em que Keno perdeu a coisa mais feia da história do futebol brasileiro em 2026. Aí contra o Fluminense, 1-0, tava 1-0 pro Coxa até o final, aí o Rangel entregou. Basicamente na sequência o Coxa fez o gol, o Rangel entregou um gol pro Kennedy já no final do jogo. É que também a gente tem que falar uma verdade, que o Coxa é cadela do John Kennedy. E o último empate, o Inter tomando gol faltando 30 segundos pra acabar o jogo. Agora, o Bahia, ele é o quarto melhor visitante junto com o Coxa, com 4 vitórias, né? Só que o Bahia tem um jogo a menos. Tem 2 jogos a menos, aliás. Aí esse vai igualar, né? Vai ficar um jogo a menos. É que eles têm um jogo a menos no campeonato, né? Eu acho. O Bahia também é bom fora de casa. Só que acaba sendo mais instável, né? Porque fora de casa é difícil alguém manter uma sequência de vitória direto. O Palmeiras vem de uma sequência de 5 jogos sem perder fora e o Flamengo de 4 jogos sem perder fora. Só eles têm sequência boa fora de casa. Aliás, o Inter tá 4 jogos também, sem perder fora de casa. Mas só, de resto, é todo mundo se fudendo. E é nisso que o Coxa e o Bahia se destacam, é na campanha fora de casa. Então é um confronto difícil. Só que tem que lembrar, Bahia, numa má fase, é o ponto mais baixo do Bahia nesses últimos tempos, em questão de rendimento em campo e de resultado. Por sorte, o Bahia conseguiu fazer meio que uma gordurinha no início do campeonato, porque agora o Bahia já não ganha 5 jogos. Tudo isso já? Caralho. Bahia, faz tempo que o Bahia não ganha. O Bahia vem de empate em casa com o Grêmio e uma derrota pro Cruzeiro em casa. E aí o outro jogo em casa do Bahia contra a merda do Santos. E foi empate, 2-2. Eles tomaram 2 gols do Santos em casa e não ganharam o jogo. Ou seja, 3 desastres em casa. Porque era querendo. É que hoje o Bahia não é confronto direto contra o rebaixamento, né? Só que, tipo assim, por imaginar o futuro. Imagina que o Bahia consiga reverter essa parada. Só que no cenário hoje, por pontuação, pensando que o Coxa tá brigando, a nossa briga é 45 pontos, e eles estão com a mesma pontuação,
a briga do Bahia hoje também tem que ser 45 pontos, né? Pra manter o pé no chão. Não dá pra olhar lá pra cima, estando a 4, 5 pontos do Z4, cara. Cara, com exceção dos 3 primeiros, o Todo resto mundo tem que olhar aqui pra lá. é 45. Por mais que aqui a tabela já esteja modificada pelo que a gente falou. Mas Já não tá muda 1x0 pro que. Coxa? Não, ainda Já tá não. 1x0 pro Coxa? Então bota aí 1x0 pro Coxa. 1x0 pro Coxa. Dito isso, dito esse 1x0, quarto. Caralho! Que isso? Não imaginava, não. Eu falei. Olha o que vem acontecendo. Caraca, que isso, velho. Eu não esperava. Eu falei pra colocar 1x0, mas eu não imaginei que ia te dar esse salto. Eu nem parei pra pensar nisso. Eu coloquei 1x0 fazendo todo o suspense pra subir, achando que eu ia ver em sétimo lugar. Ia manter o sétimo, né? Porque nunca sai dali, cara. Eu fiz o suspense pensando, Caralho. sétimo. Eu olhei pro sétimo e falei, caralho, cadê o Curitiba? Não é possível que 1x0 caiu. Aí eu olhei pra cima e falei, não. Foi aquele 1 segundo que passa meia hora na cabeça, tá ligado? Eu fiquei tipo, caralho, como é que foi pra quarto? Cara, é que olha a nossa sorte. A gente é estável. E ali junto com a gente tá São Paulo e Bahia, que estão em baixa. Eles começaram muito bem e agora estão em queda livre. Ou seja, está vagando. São duas vagas que estão abrindo na nossa frente. É a gente se mantendo estável, como a gente é, que perde uma, ganha outra, empata, etc. Que, tipo, é equilibrado, né? Cara, é uma vitória a mais ali e a gente já passa esses dois times, já deixa os dois pra trás. Mas é porque os dois estão em queda livre, não é porque a gente tá jogando pra caralho, é porque a gente Sim. tá estável, a gente já criou uma gordura, e a gente tá estável, não tá nem no auge, nem em baixa. A gente tá ali, cara, como sempre. Vamos pedir um like, vamos pedir uma inscrição, que são coisas que importam. Comentar aí, né, se algum placar as pessoas mudariam, não mudariam. Nossa, mas eu achei bem coerente, cara. Cara, o foda é que faz sentido. Sempre que a gente faz simulação faz sentido pra mim. Eu tô olhando por cima aqui, cara, tá tudo bem dentro dos conformes. No máximo, assim, acha que um resultado ou outro vai ser diferente? Comenta. Acha que, sei lá, Grêmio não ganha do Santos? Comenta, apesar Ah, que loucura. Mas comenta aí. E é isso, né? Like, se inscreve, tamo junto, fica por isso mesmo. Recados finais ou não? não, foda-se. Então é nóis.